Olá malta, bem-vindos a mais uma aula, espero que esteja tudo bem convosco. Hoje vamos falar sobre uma artista, uma mulher que foi um grande exemplo de superação por tudo aquilo que lutou ao longo da sua vida. Ela pintava as suas dores, a sua realidade, tudo aquilo que ela sentia e que vivia, no fundo, tudo aquilo que ela era. Muitos de vocês já ouviram falar, outros já conhecem até, mas normalmente a ideia ou a imagem que nós temos dela é assim mais ilustrativa, mais pop, mais comercial, o que acaba por não refletir tão bem assim aquilo que ela foi de verdade enquanto artista. Vamos falar sobre a Frida Kahlo, como podem ver. Vamos ver algumas das suas obras e falar sobre a sua história de vida, que é incrível e trágica, infelizmente, e hoje vamos voltar a dar-lhe vida através de uma ilustração. Bora lá? Então, Frida Kahlo nasceu em 1907, perto da cidade do México. A sua vida foi marcada por várias fragilidades em termos de saúde, que lhe deixaram algumas características físicas que a tornavam diferente das outras crianças. No entanto, ela tinha uma personalidade única, era uma menina muito lutadora e independente e nunca deixou que isso condicionasse a sua vida. Com 18 anos sofreu um acidente de autocarro que a deixou num estado muito grave, teve o seu abdômen perfurado, partiu algumas costelas e a coluna vertebral, entre outras partes do corpo, o que fez com que passasse por diversas cirurgias, o que levou a um processo de recuperação muito longo. Já tinha estudado artes muito por influência do seu pai, que era fotógrafo e pintava sobretudo natureza morta, mas foi durante essa fase de recuperação que ela se dedicou à pintura e começou a expressar-se através de autorretratos que representavam não só o seu sofrimento e a sua dor, mas também a sua superação. Foi também devido ao acidente que nunca conseguiu ter filhos, um tema que abordou diversas vezes nas suas obras. Era algo que a deixava muito triste porque ela adorava crianças e sempre sonhou ser mãe e, embora tenha tentado diversas vezes, nunca conseguiu. Muitos consideravam-na como uma artista surreal, mas ela mesma defendia que não se considerava uma surrealista simplesmente porque nunca tinha pintado os seus sonhos, mas sim a sua própria realidade. As suas pinturas eram uma representação de sua vida, eram a sua realidade. Frida acabou por falecer em 1954 com apenas 47 anos e passados 4 anos foi criado o seu museu na Casa Azul, onde cresceu e viveu a maior parte da sua vida. É hoje considerada um exemplo de força e inspiração e as suas obras são uma referência para muita gente pela sensibilidade que carregam. Bem, vamos então começar. Temos aqui a nossa folha branca e o nosso rolo de papel higiênico, no caso. Podem utilizar um rolo maior, tanto faz. Este rolo também ainda tem um diâmetro grande. Há rolos mais pequeninos. Fica ao vosso gosto, façam com aquilo que tiverem em casa. E o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a estrutura do rolo de uma forma plana na nossa folha. Vocês podem desenhar e pintar diretamente no rolo. Se fizerem uma ilustração assim mais abstrata ou com outro tipo de material, eu não vou pintar com aguarela. Aqui obviamente que o papel é reciclado e iria absorver a aguarela toda, portanto prefiro desenhar primeiro numa folha de papel e pintar a folha e depois então colar. Mas vocês, se quiserem desenhar com canetas de cor, por exemplo, logo diretamente aqui no rolo, podem fazê-lo. Vocês sabem que podem sempre modificar as atividades ou as propostas. Vocês não têm que copiar o resultado final, têm sim que criar a vossa própria visão, não é? Da análise das obras neste caso. A minha ilustração foi feita com base naquilo que eu vi sobre a Frida. Neste caso, eu fiz uma ilustração dela, não é? Fiz o papagaio, porque ela adorava animais. Fiz a melancia, que está presente numa das suas maiores obras, e a dizer Viva la vida.
e algumas flores que tanto a caracterizavam. Portanto, eu não fiz com as medidas exatas, arredondei bastante ainda, mas como é que o fazemos? Basta medir o diâmetro, que no caso são mais ou menos 4,5 cm, então vamos aumentar para o dobro, portanto no mínimo terão que ser 10 cm, não é? Todo o comprimento do rolo, mas se calhar convém darem uma margem e colocarem tipo 12 cm. Chegam ali, marcam os pontos. Depois, em relação à altura do rolo, este eu já sei que tem 9,5 cm, então vou marcar a altura do rolo de um lado e do outro. Depois é só unir os pontos e ficamos com um retângulo plano do nosso cilindro. Entretanto, eu marquei também aqui a altura em que o rolo acaba, ou seja, eu sei que esta parte aqui vai sair do rolo, estas flores. No entanto, é propositado, porque nós depois vamos semear um feijão e num copinho de plástico vamos colocar o copinho dentro do rolo para que depois consigamos acompanhar o crescimento da flor a sair da cabeça da nossa ferida. Então fica giro ter aqui algumas flores que saem. Portanto, fazer o plano, para quem quiser, fazer o esboço. Eu normalmente, quando pinto com a aguarela, não desenho antes de pintar, ou seja, desenho ao pintar, ou então apago a grafite, que é para não se notar, normalmente não fica bem, mas neste caso, como vamos contornar com caneta preta, não tem problema, portanto, bora lá! Bem, a minha ferida está pronta, como podem ver. Eu depois colei aqui estes dois conjuntos de linhas, que achei que ficava bem, como se fossem os brincos dela. Sobrou um pouco de folha e eu tive que sobrepor. Pronto, colei. E lá está, aqui estas flores ficam por além do rolo. E o que é que eu quero que vocês façam agora? Vou-vos mostrar um exemplo. Eu tenho aqui um vaso com um cato. Vocês podem experimentar com outra flor qualquer que tenham em casa. O vaso tem que ser pequenino, até convinha que fosse mais pequenino do que este, mas não sei se há, sinceramente.
Então, o objetivo é que nós fiquemos com um vaso deste género, ok? Mas para se tornar mais interessante, para ser mais divertido, para continuarmos com a experiência, podemos semear um feijão, por exemplo, e podemos acompanhar o crescimento e ver o que é que sai da cabeça desta nossa ferida. Portanto, vamos esquecer o cato e vamos semear o feijão. Eu não sei se vocês se lembram como é que se semeia um feijão, mas é muito, muito, muito simples. Então, só têm que ter 2 pedaços de algodão, molhar o algodão na água, espremer, não pode ficar encharcado em água, senão não vai resultar. Vamos abrir um bocadinho, colocar dentro do vaso ou dentro do copo e ajustar lá em baixo. Vamos colocar 2 feijões, normalmente coloca-se sempre 2, porque um irá germinar de certeza. E a seguir, colocamos mais um pouco de algodão, voltamos a embeber em água e a espremer. E depois é só colocar por cima. Demora poucos dias até eles começarem a nascer ou a crescer, portanto é um processo rápido. Depois colocamos aqui dentro. Agora é só esperar que o nosso pé de feijão cresça.